pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. Vamos comentar um pouco mais sobre o que está escrito na Bíblia, que é um conjunto de livros escritos por homens numa determinada época, traduzido, copiado, mexido, alterado, compilado ao longo dos séculos. Então, quando eu falo isso, essa minha frase, ela é histórica. Qualquer pessoa que quiser saber sobre como isso aqui foi montado, quem escreveu, tem texto de sobra. Ao invés de vocês irem para o YouTube zapear loucuras, conteúdos que não são conteúdos, porque hoje todo mundo é um emissor. Todo mundo tem algo para dizer. Só que não. Isso é uma ideologia, porque quando todo mundo estiver falando como se fosse um conteúdo, ainda que seja um eco, uma repetição, uma cópia ou coisa nenhuma, ninguém vai prestar mais atenção em ninguém. E toda e qualquer informação terá perdido o seu significado, o seu valor, o sentido, e sem uma informação correta, que é a premissa, eu não tenho conhecimento. E se não tenho conhecimento, claro, não tenho sabedoria nenhuma. Mas vamos parar no conhecimento. Eu não posso conhecer se as minhas fontes, as minhas informações, as minhas premissas são falsas, porque estão vindo de lugar nenhum, do achismo de cada um, sem pesquisa, sem responsabilidade, ou quando não tem nada disso concreto aqui que eu possa rastrear, a pessoa fala assim, eles. Aí você fala, eles quem? Eles. Sabe? Como? Algum espírito deu nome, em que lugar, como que você fez contato, como você tem certeza, e que, mesmo assim, é completamente questionável. Se você não pode trazer e verificar, descarta, mas não. E eu vou endeusando, colocando uma aura de inquestionável em pessoas mais antigas que repetem o mesmo porque me interessa, porque controla grupos. Porque eu relaxo naquele grupo, eu não tenho que pensar. Este é o maior desafio do ser humano. O ser humano foi criado, segundo isso aqui, para trabalhar e se multiplicar. Não é nada. E ficar cultuando o Deus que criou. Né? É isso. Crescer e multiplicar. E assim, vamos pegar logo a diferença. No primeiro Gênesis, sim. Quando eu pego em Gênesis primeiro, né, que eu já disse que são duas criações e são, está escrito aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e para que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos. Veja, como é que esse texto aqui me diz que ele não é anterior, ele não tem um referencial, porque todo texto tem que ter o seu referencial de época. Eu posso rastrear esse referencial por essa frase, animais domésticos. Então, o homem do Paleolítico está fora disso aqui. E todo o trabalho que o homem do Neolítico teve, que foi um trabalho até domesticar animais, e até cavalos, bois, vacas,
os outros animais, até o gato, para ser domesticado, levou bastante tempo, tá? É bem antigo, mas levou o tempo. Ele coloca como se Deus tivesse criado os animais domésticos. Então é claro que essa pessoa que está escrevendo aqui já é do Neolítico para cá. Então ele não quer saber de como foi antes. Ele está a serviço de uma comunidade que conheceu já esses animais dessa maneira. Inclusive, animais não são selvagens, são feras no conjunto, porque só estudar a Idade Média você vai ver, as pessoas não tinham conhecimento dos animais selvagens, que é esse mundinho ali de Europa, Oriente Médio ali, só aquele pedaço ali. Então, é tolo quando escreve assim. É desconhecimento, é um escritor que desconhece o assunto. Porque ele deveria dizer animais selvagens e não todas as feras. Dinossauro? Ele estava falando de dinossauros, pterodátilos, tubarões, baleias do mar, ele conhecia, será? Porque aqui, ó, peixes do mar. Sabe? Então é um total desconhecimento. Ah, Cristiano, mas ele não vai ficar nomeando. Mas ele colocou um rótulo que me aponta para uma civilização já. E feras e répteis, diferenciando. E répteis que rastejam. Ora, no Gênesis seguinte, ele vai dizer que Jeová condenou um réptil que não rastejava a rastejar, sendo que a gente sabe que isso nunca aconteceu. Ah, mas essa é linguagem simbólica. Então, se é simbólica, vamos cortar essa questão literal. Porque é muito fácil, quando eu questiono, a pessoa dizer isso é simbólico, e quando eu questiono, então, se tudo é simbólico, essa Eva é simbólica, esse Adão, não, aí é real. Né? Então, é o que eu falo, essa salada é proposital, mas é a salada de quem escreveu e a salada de quem interpreta, que não limpa. E aí tá lá, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então não deveríamos ser chamados humanos, e sim divinos. A imagem de Deus, ele criou homem e mulher, ele criou os dois ao mesmo tempo. Não esqueçam disso, criou os dois ao mesmo tempo, não tem ninguém saindo de ninguém. Esse Gênesis deveria ter ficado e esse outro suprimido, mas esse aqui é a história de um povo, é a mentalidade de um povo específico. O que isso tem a ver com nós enquanto nação brasileira, enquanto pessoas completamente latino-americanos? Eu não sou judeu, judia. Eu não vivo no Oriente Médio. Eu não estou no Oriente Médio. Eu não estou em Israel. O que isto me interessa? Até hoje, o que interessou a Roma? Roma não tinha nada a ver com isso. Quando foi montado isso? E por quê? É posterior à própria instituição de religião do império. Então, assim, como a gente vai afirmando essas coisas, o sistema não é tolo e vai produzindo em eco a contestação sem dizer que está contestando. Quando eu estava na faculdade, estudando a parte de história, porque eu fiz letras, mas com a minha dissertação, ela era interdisciplinar, e eu então frequentava a faculdade de filosofia e de história para poder pegar os elementos, porque eu sempre quis que o texto, para eu interpretar, ele tenha um referencial. Seja um referencial histórico, seja um referencial simbólico, arquetípico, eu tenho que buscar. E por que as outras pessoas não fazem isso? Preguiça, gente. Ah, mas professor, preguiça.
Não tem outro nome. Não tem cérebro privilegiado aqui, não. Meu cérebro é só treinado e com muita informação e muito estudo, conhecimento. Mas eu sempre questionei. Agora, a pessoa não quer pensar, a pessoa vai para a faculdade para se relacionar, vai para a faculdade para beber, vão para a balada, vamos lá. Vamos beber, Cristina? Eu falei, não, tenho pesquisa para fazer. Só essa diferença. Eu estava preocupada com uma verdade, eu estava preocupada com conteúdo, e outras pessoas não, estão querendo se relacionar e pegar o diploma, tá? E isso continua até hoje. Muito. A gente copiou o modelo americano direto. Mas direto, do lixo, do quintal. Escolas e escolas. Eu brigava dentro da minha universidade, com o próprio diretor da universidade. Eu não ficava distanciado do diretor. Eu fiz curso com o diretor, porque o diretor, ele era diretor, mas ele também dava aula, e eu questionava uma série de coisas. E a resposta é, isso é político, Cristina. Isso é político, Cristina. Isso é político. Mas não é só político, porque o político não está falando para você ficar preguiçoso, não está falando para você deixar de procurar, não está falando para você deixar de buscar. Não mais. Durante um período, tá? Antes era esse período da democracia. Você podia, e hoje nós estamos criando uma ditadura, um controle, novamente, não religioso, de um outro tipo de política que não permite o pensamento individual, porque com um socialismo, seja ele comunista, socialista não sei o que, socialista. O que é um socialismo? O social está acima do individual. Então, religião social, grupo social, faculdade social, ensino social, modelos de sociedade. Eu moldo massa, modelação. Então, o padre modela, a professora modela, o diretor modela, o político modela, todos modelam. Quando você é indivíduo, você tem que, a ciência a serviço desse poder, ela dá remédio. E porque tolamente a pessoa fala assim, eu sou diferente, eu tenho um problema. Não! Você pensa com a sua cabeça. Agora, se tem problema, se trata. Agora, se trata, remédio resolve, remédio cura. Essas drogas estão curando as pessoas? Não. Estão dopando porque elas não estão adequadas. Leiam. Leiam livros que já falam sobre isso. Já foi denotado isso. Microfísica do poder. A arqueologia das coisas. A palavra e as coisas. Leio 1984. Admirável Mundo Novo. Leiam. Ai, que horror. Ai, que me dá nervoso. Ai, que me dá angústia. Aí você não quer. Aí você quer ir para a internet, se divertir, rir, relaxar, só que você é massa de manobra. E aí, quando eles querem que você seja feliz, com aquilo que eles colocam para você ser feliz, que não é ser feliz, é rir, ter um relaxamento qualquer, aí você aceita. Mas quando ele coloca o terror, o medo, o controle, aí você quer reclamar. Só que você não tem para quem. E aí, como você vai entrar em angústia, a angústia vai gerar depressão, você vai para o médico, e o médico, sim, perfeitamente, você não tem que estar com angústia nem depressão. E dá, então, um remédio. E aí você fica dopada. Então, nós temos um homem e mulher aqui, divinos. Humanos, divinos, humanos. E essa é a minha pergunta. É o corpo que foi criado, que é o humano, diferenciado do animal, ou é a sua alma? Ou a energia, a consciência que você é divina e o corpo é humano? O que é humano? Porque enquanto nós não definimos o que é humano, não podemos falar de seres fora daqui, ou intra aqui, que não são humanos. O que não é humano? Um animal, a gente sabe. Não tem consciência. Não tem consciência de si.
não tem consciência do mundo. Consciência é ação. Há uma linha de pensamento que está sendo desenvolvida que, pelo fato de um animal ter um instinto, poder ser treinado e ter uma certa inteligência, que é a inteligência do Pavlov, né, eu tenho contato, o animal que tem contato demais com o ser humano, ele imita. O animal é imitação. A imitação não é inteligência. Se você misturar animais, um acaba imitando o outro, comportamentos, há essa interação, até energética. Então, nós temos algo além, algo a mais, para poder dizer que temos consciência. Então, consciência de si, consciência do outro, consciência do mundo, consciência de mim para o mundo nesta relação, ter consciência dessa relação com o outro e com o mundo, e uma consciência em si, que é a mais difícil, autoconsciência. Isto é estudo, não estou inventando. É que as pessoas não sentam para ler de capa a capa, anotar, estudar livros importantes de filosofia. Pelo contrário, principalmente aqui nas faculdades, quando você tem acesso, quando você tem a sorte de ter um professor que te dá uma bibliografia consequente com conteúdo e fala assim, leia para fazer algum trabalho, alguma crítica, isso acho que nem existe mais. Eu, quando dei aula como monitora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Filosofia, eu trabalhei no primeiro semestre a fenomenologia do espírito de Hegel. Mas Hegel é comunista, Hegel é dialético, Hegel é da esquerda. Para com essa frescura, vai ler o livro para você ver que não tem nada a ver isso. Se ele depois tem um texto que é político, isso é outra coisa. A fenomenologia do espírito é baseada na fenomenologia do ser, do ente, ontos. E ali você tem um processo para chegar até a autoconsciência. E eu dando aula do texto, como eu estou falando com vocês, texto aqui, lendo, desconstruindo, mostrando, deduzindo. Primeiro semestre, sala, né? Eu preciso daquele crédito. Aí coloca. Eu dava aula para 5, 6 alunos. O resto estava dormindo, tinha gente lixando unha, comendo bolo. Mas ganhava o semestre. Como? Não era eu que determinava o trabalho, eu corrigia algumas provas, eu apliquei, mas quem era o chefe da cadeira empurrava, passava. Alguns casos ele deixou na minha mão e eu falei, tem um problema de linguagem aqui. Porque eu já era doutora em letras e estava dando aula na filosofia. E no segundo semestre, quantos faziam, né? Porque tinha que fazer o 1 e o 2 para poder, porque são 2 livros, né? 5? Nem os 5 que estavam prestando atenção davam continuidade. E eu perguntei a um grupo deles, os 3 que ficavam mais na frente, por quê? Já mexeu demais com a cabeça, vou deixar para depois que eu terminar a faculdade eu leio o segundo volume. Mas não é segundo volume, ele escreveu num só. Quem dividiu foi a Vozes, em 2 volumes para, sabe, vender mais, ter mais dinheiro. Em vez de um livro de 60, eu vendo 2 de 60 ou 2 de 50, eu ganho mais. Isso é líquido e certo. Livro grosso assim, só a Bíblia, e é caro. Só livro religioso. Porque se você vender aos pedaços, o pessoal não vai comprar. Aí esse você tem que empurrar de uma vez. Tá? Então, quando eu leio, eu faço a mesma coisa que eu fiz no texto filosófico,
né? Texto religioso, a gente aprende a esmiuçar, então. Somos o quê? Homem, mulher. E só tem 2 gêneros, né? Homem e mulher. Como os animais também, macho e fêmea. O resto é escolha. O resto não é natural. Natural nesse sentido. Então não tem que dizer, é natural. Natural não, é escolha, é experimentação, é sua liberdade de fazer o que você quiser com o seu corpo. Não estou entrando aqui em nenhuma censura. Eu não sou obrigada a dizer que é natural para dizer que eu aceito, que eu concordo, que eu não discrimino, nada disso. Tá? Então, homem e mulher. Ele criou homem e mulher à semelhança dele. Dele quem? Elohim. Elohim, uma espécie de Deus, uma espécie de anjo criador, um Deva criador, construtor do corpo humano. Aí vem aquela teoria toda louca. Não, os Nefelim, os Anunnaki, aí vieram de não sei da onde, aí você fala assim, peraí. Um Deus criador. Ou esse Deus criador é só aqui na Terra, só nesse pedacinho. Tudo que vem para cá não se formou. Brotaram em cada planeta. É isso? Alguém fez o Gênesis desses seres todos? Que hoje, se eu for levar em consideração todas essas teorias que querem dar conta de por que o homem está escravizado, em vez dele olhar para o seu igual, para o seu governo, para essa questão do capital, para o domínio, e dizer, esses caras estão me mandando, eu começo a inventar que tem alguém que veio de outro planeta, ou de outro... Todo mundo chega aqui, a gente não chega em lugar nenhum, já reparou? Então, a gente é a raspa do tacho. A sobra fraca, sem valor, sem inteligência, porque a gente mal conseguiu botar um homem na Lua. Os caras já estão vindo de Andrômeda, gente. Estão vindo de Andrômeda, estão vindo de Arcturus, das Pleiades, está todo mundo vindo. E olha, a gente se orgulha porque está todo mundo vindo para a Terra, né? Por que não para Marte? Por que eles não pegam lá a nave deles e colonizam Marte, botam lá a população deles e explodem? Porque Marte provavelmente tem muito ferro, tem metal, tem isso e aquilo. Por que aqui? Ah, porque eles não querem escravizar os deles e querem escravizar nós. Poxa, mas o pessoal de Andrômeda vai lá, o pessoal das Pleiades vai lá, pega os caras e bota lá em Marte, prende, pega, escraviza e tal. Por que escravizar a nós? E como nós permitimos, ainda saudando, ai, eu quero ter contato com os Anunnaki, com não sei quem, com não sei o que lá. E aí tem um pessoal que diz, mas eles controlam, eles estão tirando o quê? Onde estão as minas de extração de ouro, de bismuto, de, sei lá, molibdênio, sei lá do quê? Que esse pessoal inventa que estão tirando aqui energia? A minha? A sua? Como? Chupando com canudinho? Eu vi isso, mas não era nenhum ser do extraterrestre, era pessoa daqui. É ser humano que retroage aqui, maluco mesmo, louco. Perdeu a noção. O que é perder a noção? Louco, maluco, na minha cabeça. O cara se afasta completamente. Se afasta da luz, se afasta do ser, ele se torna uma fera. Eu não posso dizer que é um animal. É um monstro. E monstros existem, Cristina? Tá lá. Monstros S.A. Vivendo do medo. Já assistiram esse filme? Monstros S.A.? Pra criancinha, né? E ali fica provado que a energia da felicidade ainda é melhor do que a energia do medo. Mas o medo é uma baita energia, né? E aí é que vai entrar, quando eu começar a série, a história do diabo. Vocês já contaram quantos filmes de violência e terror são produzidos para um filme histórico, um filme de romance? Já perceberam a diferença? Em qualquer locadora que você chegasse, o lixo de produção
era gigantesco, só que não ficava parado nas prateleiras. Eu tive um amigo que teve uma locadora, às vezes eu ia lá conversar um pouco com ele, aqui, né? E eu ficava assim, besta, terror, 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 pornografia, terror, 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 violência. Aí de vez em quando tem um filme para chorar, um drama. Aí eu ficava assim, meu, porque também não tinha produção. Qual é a produção? Seria uma produção de arte. Cinema, sétima arte. É? Não. Cinema foi a sétima arte. Ele hoje é apenas um meio, o cinema é apenas um meio para eu fazer tudo que eu estou fazendo aí. Televisão, série, bobagem, tudo, 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 tudo. É como se você pegasse a pintura, pintura, artes visuais, começasse a pintar um monte de besteira, um monte de coisa horrível. E fizesse exposições, obrigasse as pessoas a irem e tal, tal. E até já teve um movimento desse, mas não necessariamente com pintura. Até teve aqui no Sul umas exposições meio esquisitas, né? Não pelo tema só em si. A pintura mesmo, ruim. A pintura é ruim. O cara não sabe nem desenhar para ele e bota lá, sabe? Que botasse pelo menos uma coisa realista bem pintada, né? Mas não, é ruim mesmo. Então, nem estética tem. Então, esse Deus, esse tal Deus, que eu não sei que Deus é o Deus criador de todo o universo, será? Não. Ele criou aqui, é um Deus aqui para a Terra. Será que é isso? E será que a gente está confundindo com uma consciência criadora de todo o universo? Porque quando ele fala que criou tudo, ele não tem nem noção do que ele está falando. Esse escritor. É o tudo da época dele. Quanto tempo tem essa Bíblia? Uns 5.000 anos? Foi Moisés que escreveu isso aqui? Gente, não foi Moisés. Acho que Moisés compilou e andou com isso debaixo do braço, porque ele não é o mesmo escritor. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Não, claro que não. Foi copiado. E eu duvido que ele sentou e falou, Senhor, vamos lá. Aí o Senhor dita isso e depois dita o segundo. Gente, para pensar. Aí eu não posso questionar, porque Moisés é um ser sagrado, não sei o que. Não é, é um homem. Foi príncipe do Egito, foi achado num coisinha, adotado lá pela filha do faraó, foi criado com todo amor, todo carinho, com toda a riqueza, para depois trair todo o lugar que o criou. Ele traiu a mãe que o gerou. Isso é muito sério. Ele não teve respeito nenhum pela mãe e pelo pai. Porque ele colocou acima um Deus que ele nem conhecia, que contaram para ele, que disseram para ele que era o Deus de Abraão. E aí ele podia perguntar, mas quem é esse cara aí? Quem é esse Abraão? Abraão, ó, lá na Babilônia, né? Aí ficam contando a história, ele chora, se impressiona, porque ele acreditou. Você é igual a nós. Como assim? Como ele sabia realmente? Como que não foi uma traição? E por que ele aceitou? Que impacto e que força teve esse discurso? Sobre uma pessoa completamente egípcia. Criação egípcia, acesso aos deuses, acesso à magia egípcia, porque a magia de Moisés não é a magia do Deus Javé, e sim a magia que ele aprendeu no Egito. Vocês estão esquecendo isso. Parece que Moisés desceu homem assim, pronto. Pim, tum. Eu sou o representante agora, vou escrever, Deus ditou para mim. Cristina, você trata o texto de uma maneira assim, sem responsabilidade, assim, como fosse vulgar. Gente, mas isto daqui tem que ser desmistificado, porque não tem a ver com o que está mais adiante. Eu junto
Isto é propaganda. Eu pego uma coisa que não tem valor e coloco numa coisa que tem valor. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você tem um show, né? Você quer música clássica e tal. Aí você quer introduzir na massa umas pessoinhas que não têm sucesso algum. Chama-se a deixa, né? Aí eu coloco, o André Bocelli tá lá cantando. Tá, 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 tá. Vem a Sandy Júnior, né, a Sandy, cantar com ele. Ela tem a estrutura e o cabedal de um André Bocelli? Não. O que a massa faz, a mídia faz? Junta o que tem valor e o que não tem valor. O clássico com o popular, ela mistura. A mídia adora uma salada. Adora. Já viram que eu não gosto de salada, né? Não desse jeito. Salada para mim eu tenho que ver cada coisa. A alface tá aqui, o tomate tá aqui. Se eu pegar a beterraba, ela tá aqui. Esse negócio de, sabe? Que eu não sei nem o que eu tô comendo. E é o que vocês fazem. Arroz, feijão, não sei o que lá, baião de dois, ali dentro tem tudo. Eu quero ver o que eu estou comendo. Então, o que eu estou lendo? O que eu estou vendo? Escolha. Eu estou com uma mente que analisa, observa. Isso é fruta, isso é legume, isso aqui é carne. Eu posso não querer carne, tem carne no meio, né, do prato. Eu não quero. Uma vez eu fui comer um ninho de passarinho, prato chinês, em que estava a descrição, né? Batata frita por fora e legumes no shoyu por dentro e os ovinho de codorna. Aí, de repente, eu olhei e tinha carne. Aí eu falei, eu não como carne. Aí, diz a chinesa para mim, diz sem carne, né? Diz sem carne. Quando pedir ninho de passarinho, diz sem carne. Então, eu aprendi a dizer sem carne no restaurante chinês. Aí eu falava, meu ninho de passarinho, sem carne, por favor. Nem frango, nem peixe, nem camarão, nem carne, nenhuma carne. Era melhor falar sem bicho, tá? Sem bicho. Pode botar ovo? Ovo pode. Ah, ovo é bicho? Então tira ovo. Eu quero a batata frita, os legumes, o molho shoyu. Ok? Eu posso? Posso. Ela se prontificou a fazer. Se ela dissesse não pode, eu ia fazer o quê? Eu ia ter que tirar as carnes todas e comer o ninho. Que foi o que eu fiz naquela vez. Eu tirei as carnes que eu não queria. Não estou falando para ninguém parar de comer carne, não estou falando que eu sou melhor porque não como carne. Eu não gosto, não tolero. É uma questão de intolerância. Né? Problema de digestão, intestino e tal. Eventualmente eu posso comer um peixe? Sim, eventualmente sim. Eventualmente um peixe. Não gosto de frango. Tá? É raríssimo. E carne, desde pequena, tenho intolerância. Então, eu discrimino, da mesma maneira que eu vou comprar alguma coisa, que eu vou consumir alguma coisa, eu discrimino. Então, eu vou ler um texto. Aí, eu estou lendo o texto e falo assim, poxa, que legal. Então, esse Deus aqui, que está criando isso tudo... Porque, veja, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu posso achar que esse céu e a terra que ele está criando é somente referente à Terra, esse planeta. Mas a gente tem hoje o referencial, vamos dizer que o Big Bang seja o referencial de criação do universo. Tá. Se eu for considerar um criador, o criador estava lá, era aquele olho lá tenso que produziu tudo. Então já não é separar o céu e a terra, né? Então, da criação ao dilúvio. Da criação da quê? Da terra? Não. Da humanidade. Origens da humanidade. Do mundo já achei meio forte aqui. Que tá aqui, é texto. As origens do mundo e da humanidade. Do mundo eu acho meio forte. Mundo qual? Mundículo deles lá. Porque você vai olhar na Índia, no Japão, no mundo asteca, tem referências, sim, de outras cosmogonias. Por que eu estou elegendo essa? Eu não, tá? Mas por que elegeram essa? Porque é esse mundo aqui. E que houve um domínio. Que tipo de domínio? Uma ditadura em nome de um Deus que você nem sabia se era Deus ou não.
Que milagres esse Deus fez? Nenhum. Homens fizeram. Não esse Deus. Eu tenho que acreditar que ele criou isso tudo, tá? Do nada, no princípio, Deus criou o céu da terra, ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo. Então, assim, todo o texto é falho, todo. Aí vem o pessoal da língua anterior, né? Hebraico, judeu, diz assim: não, Cristina, porque esse texto não pode ser lido assim, porque cada palavra em hebraico quer dizer mais 5 palavras, e tem uma palavra dentro da palavra, e cada letra daquela palavra é uma outra palavra. Aí você fala: meu, é um código isso? Então eu quero dizer e não quero dizer? Então eu estou velando esse texto, por isso que se chama revelação, eu digo e velo? Que revelar não é desvelar. Então, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Você não pode ler assim. Posso, então escolhe uma palavra melhor. Nem em termos de tradução, nem em termos de original. Ah, leia a Torá, já li. Ah, mas você leu a Torá traduzida para a língua portuguesa. Ah, vocês estão querendo que eu aprenda hebraico, e mesmo assim, depois que eu aprender hebraico, vai dizer assim, mas você aprendeu o hebraico que é para as mulheres, que é para o povo. O hebraico mesmo, do rabino, que sabe, ele não revela. Então é invenção, gente. Invenção. O que é conhecimento? O que é conhecimento nesse nível que pertence à humanidade tem que ser dado e declarado para a humanidade. Se eu não declaro, eu estou mantendo controle. Se eu mantenho controle, há uma dominação aí e é espúria, não é correta. Aí eu não acredito nesse Deus. Porque aí não é o Deus, né? É o Deus que ele criou que faz isso. Aí vem aquela história toda que a gente já sabe. Então, o meu ponto hoje é humano o corpo ou o ser? Né? Onde está a minha humanidade? No meu mental, no meu psiquismo, do qual ele não fala, né? Ele fala que criou, né, a imagem e semelhança. No segundo, ele já vai falar de um homem terra, de um homem solo e uma mulher costela. Gente, não tem outra coisa para falar, não inventa. Ah, isso é simbólico. Diz o Papa que é metáfora, que é simbólico, mas também não explica. É legal, né? Ah, você não pode levar o pé da letra. Tá, então se eu não posso levar o pé da letra, o que que isso significa? Só falta dizer nada. Como é que o pessoal fala? Não é figura de linguagem, é bem de conversa. Essa expressão bem de conversa era o famoso conversa fiada. Aquela conversa de bar. Filosofia de bar. O pessoal bebe, discute, fala no dia seguinte, nada tem consequência. Tá? Então, quando ele bota aqui a formação no 2, a formação do homem e da mulher, que ele já tinha feito, né? A terra, o céu, tudo aquilo. E aqui tem nota aberta e notas que não explicam o que eu estou falando para vocês, tá? Aí ele criou bem rapidinho, né? Do solo, né? Porque assim, Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Também ele não tinha feito chover, como é que ele vai cultivar o solo? Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Alguém consegue entender isso e me explicar, por favor? Não, ele não tinha feito chover, mas já tinha água e um manancial subia da terra e regava toda a terra. Ele está falando das cachoeiras, né? E isso não regava ao redor dos rios e tal. Por que que ele fala isso? Porque ele está no deserto. Isso é um texto do deserto. Se o cara estivesse aqui na floresta amazônica, ele ia ver como que chovia. Porque ele já criou as plantas. Porque aqui, ó, Deus criou as ervas antes. Aí ele fez chover
para fazer o homem da lama. Não tem outro nome, gente. O ser humano surgiu da lama, ou não, ou daqui. Qual que você escolhe, prefere? Muito bem. E aí, primeiro ele fez o homem da lama. Boa coisa não vai ser, né? Aí soprou nas narinas. E esse homem se tornou vivente. Então, veja, ele não é mais a imagem e semelhança. Então, nós temos duas raças. Uma raça divina, tá aqui. E uma raça, sei lá o que, né? Terrena, que a gente pode dizer. Lamacenta. Parece aqueles orques lá do Saruman, no filme lá do Peter Jackson sobre o Senhor dos Anéis, né? Aqueles orcs saindo lá do meio da terra. Deve ser isso que ele quis dizer, né? Os orcs são essa segunda criação aqui do Javé. E os elfos, eu prefiro os elfos. Os elfos são criação dos seres, né? Que foram emanados de Ilúvatar. São imortais, são da luz, eles vão para as estrelas, eles cultivam as pedras brancas, né? Então vamos prestar atenção, né? Até o Tolkien colocou aí as duas criações. O homem estava ali no meio, se vocês não perceberam, entre orcs e elfos, tinha uns anões ali, né? Da terra mesmo, mas pedras preciosas, cavando, trabalhando. Será que isso não era um tipo de humano também? Muito próximo, né, do ser humano, que o elfo é bem diferente. E tinha aquelas coisas lá. Orcs, trolls, sei lá mais o quê, uns bichos assim, monstruosos, horrorosos. Aquilo é o quê? Inclusive aqueles gigantes que vai aparecer aqui. Então parece que na obra do Tolkien, e quando Peter Jackson, né, filmou, deu conta disso aqui, gente. E quem é você? Com quem que você se identifica? Com o lado élfico, o humano que está ali no meio, o anão, hobbit, serizinhos puros, né? Só tem pé grande. Ou aquela galera, né? Dos orcs, dos wargs, do pessoal violento, saindo da terra, da lama. E veja, não tem mulher. Porque no primeiro momento é só homem. E depois, quando ele estava muito triste, né? O homem, daí ele resolve fazer a mulher. Porque, veja, ele plantou, ó, ele fez o homem, ordem do texto. Depois ele botou o jardim, né? Aí ele tá assim, só paparicando a criação dele, porque aqui homem e mulher vai lá, cuida, né? Abençoou e pronto. Aqui não. Aí ele colocou tudo isso aí. E aí ele começa com a brincadeira de mau gosto. Vou botar uma árvore do bem e do mal, do conhecimento, mas ele não vai comer. Eu vou provocar. Porque se eu não quero colocar, eu não coloco, né? Se ele não pode comer, você vai fazer isso com seu filho? Você coloca assim, olha só, que tem veneno, você não pode comer. Por que você bota ali? O que a gente faz quando a gente tem filho pequeno? A gente tira todo o produto químico, né? A gente bota fechado em armário, a gente tapa todas as tomadas, porque é para a criança não enfiar os dedos, nem enfiar arame, que criança é danada para fazer isso. Você protege a sua casa, não é isso? Você protege a sua cria, a sua criação. E esse Deus provoca a sua criação? Gente, esse Deus eu não quero vê-lo nunca. Tá? Não adianta. Vão. Porque. Não. Isso é uma corruptela ainda por cima, tá? Aí começa, botou um rio aqui, outro rio ali, aí começam a descrever aqui, tal, do rio, tal, rio, tal, rio, tal. Você fala, já sei onde é isso, aí lá, perto lá
Babilônia, lá em cima, né? Porque eu tenho um rio tal e tal. Será que é? Ou será porque ele esteve ali e achou um lugar paradisíaco, que tinha um jardim suspenso da Babilônia, tinha um lugar paradisíaco ali, e ele descreve, então, lá era o paraíso, e aonde eu estou aqui escrevendo esse texto é o inferno, porque é o deserto. Não sei, né? Se eu fosse escrever um paraíso, o que que eu iria descrever hoje? Eu estou aqui presa, né? Eu não posso falar do Brasil, porque o Brasil tem coisas lindas, né? Mas vamos dizer que eu estivesse em um lugar ruim, sei lá, sertão, feioso, árido, e aí eu começo a lembrar de um lugar paradisíaco. Qual o primeiro lugar que eu vou pensar? As praias de Fortaleza, Jericoacoara? Eu vou pensar no Caribe. Uau, né? Eu vou pensar na Polinésia Francesa, Bora Bora, meu, aquilo é muito lindo. Então, Deus criou aquele paraíso. Aí eu começo a descrever. Meu ideal de paraíso é o lugar onde tem água, árvores, pássaros, uma temperatura aprazível, nem muito quente, nem muito frio, né? Esse é o meu lugar paraíso. Que eu estou num lugar desértico e eu vou descrever Deus criou um paraíso, ou eu vou para esse paraíso, eu quero um dia ir para o paraíso, seja viva, seja morta. Eu começo a sonhar com esse paraíso. E está aqui, ele descreveu. O quarto rio é o Eufrates, todo mundo sabe. E aí, ele pegou o homem e fez assim. Agora você fica aqui. Tá vendo tudo isso que eu queria para você? Tudo bonitinho, né? Tá gostando? Então, olha, ó, aquela árvore você não pode comer. Hum? Muito bem. Você vai poder comer de tudo, mas não pode comer da árvore do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela terá que morrer. Terá que morrer ou eu vou matar você? Você é minha criatura. Ou seja, você não morria. Você era um ser imortal. Imortal como os deuses, imortal como os elfos, imortal, né? Imortal. Mas vai morrer. Vai morrer quando souber. Quando souber o quê? Quem você é? A sua origem? Quando você descobrir que você não tinha que estar ali, trabalhando naquele jardim ali para mim, aí, com medo de dar minhoca na cabeça do homem, né, que é assim, não é bom que o homem esteja só, eu consigo, veja, por que que os padres, os rabinos, os pastores dizem que eles podem saber o que Deus pensa? Porque está aqui, ó. Está escrito aqui, e Javé pensou, e o Deus pensou, e ele diz. Então, eu sei tudo sobre esse Deus. Se eu sei tudo sobre esse Deus, eu sou mais do que esse Deus. Eu não sei nem o que meu filho está pensando, mas eu posso saber o que Deus está pensando? Enfim, conferindo que está tudo sendo gravado, que não está tendo interrupção, né? Então vamos lá. Aí ele ficou com peninha do Adão sozinho e fez isso daqui. Cristina, você não sai dessa parte. É que eu quero que vocês tenham isso bem claro, porque o que vem depois é pior, tá? E aí tava lá o homem feliz, tá. Vou fazer uma auxiliar. Isto é misoginia. Então, quando você fala assim, a igreja é misógina, não, Cristina, não é. Claro que é. Ela é na sua origem, no seu livro. No seu livro inicial. Mas tem um livro aqui, uns 4 livrinhos aqui, que dão conta de um ser que esteve aqui, pisou na terra, que não fez essa discriminação. Pelo contrário, a gente vai chegar lá? Vai. Me acompanhe, nós chegaremos lá. Porque tem muito livro aqui que não precisa a gente nem desconstruir, porque se quem quiser ler, leia. São os salmos, são algumas profecias que nunca se cumpriram, né? Isso é outra coisa, né? Uma mania de profecia. Tem
livros aqui que são números, que são fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou... Eles tinham uma mania de genealogia também, porque eles cerceavam, né? Quem é judeu, quem não é judeu, isso até ter a tal da aliança, né? Que veio depois, né? E a aliança é o prepúcio cortado. Que isto também, gente, parece gado, parece marcação de gado. Deus iria confundir quem tivesse, quem não tivesse, gente. Que Deus é esse que precisa que você mostre? Ele não te conhece, ele não conhece a sua criatura. Então, assim, quanto mais a gente lê, mais a gente aprofunda no texto, tá? Acompanha quem quer. E aí ele faz o homem dormir para tirar uma costela. Eu sempre achei estranho isso. Quer dizer que o homem não tem a costela? Sim, quando nasce homem, aí, né? Nascer homem, nascer mulher, todo mundo nasce. O que faz depois é outra história, tá? Então tá lá, tem uma costela voadora, né? A mulher tem ela diferente. E aí Javé modelou uma mulher e trouxe. Ele foi lá, pegou da costela. Veja, a mulher não é feita da lama, não é feita do solo, ela é feita de carne e osso. Aí pega, traz. Gostou, Adão? Será que foi logo no primeiro modelo? É bom, cara, hein? Esta sim, é o osso do meu osso, claro. É o osso do osso porque saiu do osso dele. Carne de minha carne. Mas não foi bem isso que ele fez. Ele tirou só o osso. A carne ele fez crescer no lugar que ficou o buraco, né? Ela será chamada mulher. Mas veja, esse termo já estava ali. Aí aqui, ó, em hebraico, o texto faz uma jogadinha, tipo uma pegadinha. Isso é um texto sagrado? Tem pegadinhas? Em hebraico, o autor joga com as palavras isha, mulher, ishi, homem, ishi, isha. Tá legal. Pegadinhas. Porque foi tirada do homem. E não é o homem falando. Porque veja, olha a mistura do diálogo. Então o homem exclamou: Esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Gente, foi tirada de mim, né? Saiu das minhas entranhas, né? Não é isso que ele deveria dizer? Do homem, parece que ele está falando do outro ali. É maneira de falar. Não, não é não. É erro mesmo. E aí, por isso, um homem deixa seu pai e vem um comentário. Quem comentou isso aqui? Isso aqui é um comentário, isso não faz parte do texto. Eu estou contando uma história e, de repente, eu faço um adendo. Vocês leram Machado de Assis? Machado de Assis faz muito isso. Tá? Saramago também. Ele vai escrevendo, de repente, ele mesmo faz o comentário. Não é legal? Mas isso em literatura a gente tem, né? Um nome, né? É um tipo de romance mais moderno, uma construção, né? De interferência do autor, que no caso é do narrador, não é do autor, mas é do narrador, né? Mas você identifica, aqui é o narrador e aqui é a história. Aqui é o diálogo, aqui é o narrador. Do personagem, então o personagem aqui se misturou com o narrador como uma bagunça. E aí os dois estavam nus e não se envergonhavam, que nem os índios aqui, né? Também não se envergonhavam, não. Os japoneses lá na Idade Média deles também andavam com a bunda de fora e não se envergonhavam. Todo mundo sabe como é que era a roupa do japonês antigo. É só ver um filme do Kurosawa que você já sabe. E aí vem a história do paraíso e aparece a tal serpente, que não estava e apareceu, e essa história eu já desconstruí. E Javé, que criou também, né? A serpente vai lá e fala: Olha, serpente, por que você fez isso? Ela também não responde, ele também não dá espaço. Ela poderia dizer: Porque foi você que colocou essa árvore aí. Foi você, e eu só fui lá provocar porque você não poderia ter colocado ali. Teve esse diálogo? Não, mas é Deus, né? Tudo bem. Aí vem toda
o castigo. Então, esse Deus cria situação e pune e castiga. Aí você fala assim, Deus não castiga. Aí vem o evangélico ou o católico, castiga? Castiga sim, tá aqui. Mas esse aqui não. Mas esse aqui sim. Então, depende que Deus você cultua. Não, só existe um. Para você. Para mim, não. Eu já escutei de algumas pessoas que vêm pelo WhatsApp, né, ou pelo Instagram, dizer assim: ah, você vai pro inferno, tal, não sei, mas tem gente que fala assim: Cristina, você é tão inteligente, não consegue ler um texto bíblico? Aí eu falo: não, fofa, acho que você que não consegue ler nada, porque eu estou lendo. Eu não estou dando um status para esse texto inatingível, inatacável, invulnerável, nada. Eu não posso, sabe, dizer que eu não coloquei ele na prateleira do sagrado, porque sagrado para mim, aí realmente vai ser sagrado. E não isso.